Boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês, tá? Espero que estejam me ouvindo. E hoje a gente vai para a última aula, né? Nossa, fechando o conteúdo e aí depois só vem a avaliação, tá bom? Hoje eu coloquei widescreen, né? E uma homenagem ao nosso saudosíssimo André Matos. Valeu? Vambora. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre dilatação dos líquidos, visto que dilatação dos sólidos foi tema da aula anterior, tá bom? E aí, o que acontece exatamente com os líquidos, né? Vamos imaginar a seguinte situação. A gente sabe que um líquido, né, não pode estar separado exatamente ao acaso. Ele tem que estar sempre dentro de um recipiente que é sólido, tudo bem? E aí, quando você for dilatar, então eu pego um recipiente contendo um líquido e dilato ambos, ok? Não dá para separar somente o líquido do sólido. Bom, isso parece, né, ser tranquilo. Agora, o que vai acontecer? Os sólidos, eles vão dilatar menos do que os líquidos. Tudo bem? Então, o sólido dilata menos do que o líquido. E aí, olha só que coisa legal, né? Quando eu tiver um líquido aqui, ó, compondo o recipiente, então o líquido e o recipiente vão dilatar. Se os dois dilatassem igualmente, estava tudo bem, né? O líquido ainda estaria contido dentro do recipiente. Mas como o líquido dilata mais do recipiente, uma parte dele vai cair para fora, certo? Vai ser, no caso, extravasado. Tem outros sinônimos além de extravasado, né? Derramado, e outros mais que a gente vai ver nos nossos problemas, tudo bem? E aí, qual é a conclusão que a gente chega então, né? Que então, o volume total do meu líquido aqui, ó, certo? Vai ser uma parte dele que realmente dilatou e outra parte que caiu. A parte que dilatou, que está dentro do recipiente, é igualzinho ao volume do recipiente, que também dilatou. Ou seja, preste atenção aqui nessa equaçãozinha aqui, ó. De certa maneira, o volume do líquido que caiu, né, que extravasou aqui, é igual ao volume realmente do líquido que dilatou, o real, né, menos o volume do recipiente que dilatou, né? Bom, equacionando isso tudo, o que vai acontecer? Vamos pensar que a dilatação real do líquido, realmente, é uma dilatação volumétrica. Então, ele é dado por aquela equação que a gente conhece. ΔV é igual a gama, né? Coeficiente de dilatação volumétrico, que é 3 vezes alfa, não pode esquecer, vezes o volume inicial, vezes a variação da temperatura, tá bom? Aqui nos slides eu uso ΔT, Δθ, tá? Porque eu estou aproveitando realmente alguns slides que eu já tinha. Qual seria, então, a dilatação aparente? A dilatação aparente é aquela que cai, né? Aquela dilatação que extravasa, tá bom? Também, da mesma forma que é a mesma equaçãozinha aqui, ó, gama, só que o aparente, vezes o volume inicial, mesma coisa, pensando, né, que ambos ocupam o mesmo volume, vezes a variação da temperatura. E o do frasco? Mesma coisa, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai verificar, o gama da gasolina é tal, e o gama do vidro, né, que aí seria tipo um recipiente que contém, vai ser tal valor. Então dá para diferenciar um do outro. O volume inicial vezes a variação da temperatura, que normalmente a gente vai ver, né, é muito difícil você achar problemas, né, no ensino médio não aparece muitos esses problemas, em que os delta t's, né, delta tetas aqui, são diferentes nas várias equações, eles serão sempre os mesmos, tá? Sempre o mesmo, porque a variação de temperatura vai ocorrer tanto para o líquido quanto para o frasco que o contém, certo? Bom, até aí, maravilha, né? E aí vem essa história, né? Eu tenho um recipiente aqui, né? Só para a gente normalmente equacionar, né? O recipiente aqui contendo um determinado volume, a gente aquece, ele vai ocupar um volume maior, tá certo? Um volume maior. E a diferença entre o volume maior e o volume inicial é o quanto aumentou o volume, o ΔV, tá bom? E parte dele, parte do líquido vai extravasar, tá certo? O que extravasar, né, o que derramar, será sempre a dita dilatação aparente, certo? Então vai, a dilatação, aqui um pouquinho diferente daquela equação anterior, né, porque ele faz um sinal de menos, então passou só para um lado para o outro. Então a dilatação realmente do líquido, né, vai ser quem? A dilatação aparente mais a dilatação do frasco, certo? E você pode pegar, né, que a dilatação do líquido seria a dilatação aparente, né, o coeficiente, perdão, dilatação do líquido seria o coeficiente de dilatação
aparente mais a coisinha de dilatação do frasco, tá bom? Mas aqui também inverteu, aqui um passou para o lado para o outro. O que importa é que você consiga subtrair corretamente ou somar corretamente esses coeficientes aqui, certo? Maravilha. Depois a gente vai fazer um exemplinho, né, legal sobre essa teoria toda, tá? Como a gente fez na aula passada lá na lousinha, tudo bonitinho. Bom, agora o que vocês têm que saber realmente, né? De certa maneira, isso é muito importante também, né? O que acontece se eu pegar e aqui, ó, e dilatar, né? No caso seria contrair, né? Dilatação ao contrário aqui, a seguinte situação. Eu pegar a água e vai diminuindo a temperatura dela. Bom, se eu aumento a temperatura, o líquido dilata, aumenta suas proporções. Se eu diminuo a temperatura, o líquido faz o quê? Diminui. Então, olha só, dá para perceber aqui pela reta, né, que eu vou diminuindo a temperatura, o volume do líquido também vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que chega numa temperatura aqui, ó, qual seria? 4 graus Celsius. E a partir daí, o que vai acontecendo? Se eu diminuir a temperatura, o que acontece com o líquido? Começa a aumentar o seu volume. Aí você fala, caraca, parece que é o contrário, né, do que a gente entende por dilatação. Sim, é exatamente porque esse aqui é o comportamento anômalo da água, o comportamento diferente do normal, né? Nômalo seria normal, né? Anômalo fora do normal. Então, maravilha, a gente consegue entender esse gráfico aqui e a gente tem vários exemplos no nosso cotidiano. O mais clássico que todo mundo cita é aquela velha história, né? Ah, se eu colocar alguma garrafa dentro do congelador, o que vai acontecer? Ah, a garrafa estoura. Por que a garrafa estoura? Se de certa maneira a gente está diminuindo a temperatura e aí, portanto, o volume tinha que diminuir, né? Então, como que de certa maneira, se estourou é porque expandiu. Então, nesse caso especificamente, na hora lá perto do congelamento, né, do 0 graus Celsius, percebe que o volume aumenta bastante. O volume aumenta bastante, né? Então, aí a garrafa não comporta mais essa quantidade toda, né, de água, que agora aumentou o seu volume e ela acaba estourando. Tudo bem? Tá. Os exercícios também eles variam de acordo com tipo, a densidade. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, não, tá? Mas é só perceber o seguinte: a densidade é a razão entre a massa e o volume. Se eu diminuo a massa, a densidade aumenta. E se eu, por acaso, aumento o volume, a densidade diminui, porque eles são inversamente proporcionais. Bom, então o que vai acontecer então? Como a água tem um volume mínimo aqui, se o volume aqui é mínimo, aqui a densidade é máxima, tá bom? Eles são inversamente proporcionais. Também a gente vai fazer a avaliação discutindo um pouquinho sobre isso daqui, ok? Maravilha. Aqui a gente tem um exemplo, tá bom? Eu vou, inclusive, fazer da mesma forma que eu fiz na aula passada. Vou fazer isso aqui numa lousinha e vou colocar o texto para vocês, né, no exercício como um todo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Principalmente da parte técnica aqui. Ainda estou melhorando ainda e vou chegar à perfeição ainda até o final das aulas. E é isso aí, a gente conversa na próxima aula. Valeu, tchau!